concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e uma conversa agora bem direta, bem focada a você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, né? Então nós temos aí esse grande concurso público ofertado aí pelo Estado da Bahia e nós preparamos aí uma série de aulas para dar todo o apoio para você arrebentar nesse concurso. E na aula de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos matemáticos que também estamos apostando muito que possa cair nesse concurso, que é falar sobre fração e porcentagem. Assuntos relativamente simples, mas que se você der alguma bobeira, acaba se confundindo. Então vamos alertar você a algumas, digamos assim, algumas situações que podem te levar ao erro na realização dos exercícios de fração em porcentagem. Beleza, gente? Então, fração em porcentagem é o assunto da aula de hoje. Nós vamos conceituar fração e falar sobre as principais operações e vamos também falar sobre porcentagem e, claro, como de sempre, resolver exercícios da banca aí. Beleza? Vamos lá então, gente, operações com números fracionários. Vamos inicialmente falar sobre adição e subtração de fração. Inicialmente, eu quero deixar claro para você, gente, que a fração ela é caracterizada em qualquer situação. Porque nós temos o conceito que para existir uma fração, eu tenho que ter obrigatoriamente um numerador e um denominador. E eu digo para vocês que não necessariamente. O que eu tenho que ter é um numerador. O denominador, gente, ele pode ser ocultado. Por exemplo, se for o número 1, não há necessidade de nós mostrarmos. Isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 5, aí você vai dizer, professor, isso não é fração, isso é um número inteiro. Mas e se eu colocar 5 sobre 1, não é uma fração? Fração não é a representação de um número sobre o outro? Sim, a fração é um número que representa... que é representado com dois valores, um sobre o outro. Isso é uma fração. Aí eu coloquei o 1 é fração. Se eu não colocar o 1, não é fração? Não, será fração do mesmo jeito, ok? Todo número inteiro pode ser representado na forma fracionária por conta disso, porque o 1 não precisa ser mostrado. Beleza? Bom, mas a grosso modo, nós temos o seguinte conceito, né? Que temos 4 números aqui, né? A, B, C e D, onde A, B, C e D são números inteiros e B e D obrigatoriamente diferente de zero. Por que B e D diferente de zero? Porque não existe denominador com zero, né? Não tem como eu efetuar uma divisão por zero. Então, isso aí é inválido. Sendo assim, para nós fazermos qualquer tipo de operação, a gente segue aí um conjunto de regras, de procedimentos. Beleza. Vamos trabalhar a adição e a subtração de fração. Então, eu já sei que fração é a representação de um número sobre o outro, na qual o número que está na parte de baixo, ele não pode ser zero. Beleza? Então, eu tenho aqui A sobre B, isso aqui é uma fração, onde A é um número inteiro, B é um número inteiro, e ao representar um sobre o outro, eu tenho uma fração. E o cara de baixo nunca pode ser zero. O de cima é chamado de numerador, o de baixo de denominador, ou também de antecedente e consequente. Tranquilo? Beleza. Agora que eu já sei o que é uma fração, vamos ver como que nós podemos somar fração. Como que eu posso fazer a soma de uma fração ou subtração de uma fração? Você deve ter aprendido lá no ensino fundamental, quando foi a primeira experiência que você teve com fração, que para somarmos fração, só podemos fazer se o cara que está embaixo, que é o denominador, for igual. Se ele não for igual, eu preciso torná-los iguais para só depois fazer a operação, tanto de soma quanto de subtração, que é o tradicional conhecido como MMC. Eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum e aí depois fazer toda aquela regrinha.
Pega-se um menor múltiplo comum, divide pelo cara que está embaixo, pelo denominador, o resultado multiplica pelo valor que está em cima. E assim eu vou encontrando novos valores. Isso aí é aquela regrinha básica que você aprendeu ainda lá no ensino fundamental. Mas a LAC veio agora de forma especial amenizar e facilitar para você o seguinte. Toda vez que você tiver somente duas frações, seja para soma ou subtração, é melhor aplicar essa regra que eu vou ensinar para vocês agora. Ela é prática, direta e não precisa ficar preocupado com aquela questão de MMC, coisa desse tipo, tá? Principalmente se você tem dificuldade em MMC. Olha só como que se procede. Eu tenho aqui 2 sobre 5 mais 3 sobre 4, beleza? Quem está embaixo, gente? É o 5 e o 4, correto? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 5, que está embaixo, e vai multiplicar pelo 4, que também está embaixo. Multiplica os dois caras que estão embaixo. Quantos são 5 vezes 4? 5 vezes 4 são 20, então vou colocar 20 aqui embaixo, ó. Beleza? Multipliquei um pelo outro. E agora, professor? Agora você vai multiplicar cruzado. O que está embaixo do 2 vai multiplicar o que está em cima do 4. O que está embaixo do 3 aqui, multiplica o que está em cima do 2. É multiplicação cruzada. Então, o 4 que está embaixo multiplica o de cima, o 5 que está embaixo multiplica o de cima cruzado. Então, olha só, 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 3, 15. Quantos são 8 mais 15? 8 mais 15 são 23. Conserva o cara que está embaixo, 20. Então, resposta, 23 sobre 20. Ah, professor, só isso? Só isso, galera. Viu como é simples? Então, multiplica os dois de baixo, 5 vezes 4, 20. Aí faz uma multiplicação cruzada. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 8 mais 15, 23 sobre 20. Pronto, está resolvido. Beleza? Vamos ver um outro exemplo? Olha só. Agora, uma subtração. 5 sobre 3 menos 3 sobre 4. Então, quem está embaixo? O 3 e o 4. Vamos lá, de acordo com a regrinha, 3 vezes 4 multiplica os dois caras que estão embaixo. 3 vezes 4, 12. Agora, o que eu faço? Multiplica cruzado. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Então, ficou 20 menos 9. Quantos são 20 menos 9, professor? 20 menos 9 são 11. Então, está aqui, ó, 11 sobre 20. Sobre 20 não, desculpa. Sobre 12, está resolvido. Tranquilo? Bem simples assim, galera. Então, multiplica um pelo outro, multiplica cruzado, e aí, se for uma soma, sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é a regra de operação com números inteiros. Essa regra você não pode esquecer. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Beleza? Tranquilo? E aí está resolvido. Larga a mão daquela regrinha de MMC. Mas isso só vale se tiver duas frações. Professor, e se eu tiver 3 frações? Aí você faz com duas, as duas primeiras, por exemplo. Aí o resultado que você encontrar, você faz com a terceira. Beleza? Você pode fazer assim também. Faz duas, depois o resultado que você encontrou, você faz com a terceira. Tranquilo? Bom, e a multiplicação? Como que eu faço? Para multiplicar fração, galera, a gente procede da seguinte forma. Então, eu tenho lá numerador e denominador. A regra é muito simples. Numa fração, para fazermos a multiplicação, basta multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Professor, não é cruzado? Não, gente. Não confundam igualdade com multiplicação de fração. Igualdade de fração, você multiplica cruzado. Quando uma fração é igual a outra, aí você cruza o de cima de um, de baixo de outro, de baixo de um, de cima de outro. Quando é igual. Mas quando é uma fração vezes a outra, a regra é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Beleza? Vamos lá? Olha só, exemplo aqui, ó. 2 terços vezes 5 sobre 7. Quem está em cima? Vou até reescrever aqui, ó.
2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. Quem está em cima? O 2 e o 5. Quem está embaixo? O 3 e o 7. Então, a regra é de cima, de baixo, de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Pronto, está aqui, está resolvido. 10 sobre 21. Já multipliquei. Tranquilo? Outro exemplo. 3 quartos vezes 7 sobre 6. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 6. Aqui tem uma questão interessante, porque você pode multiplicar e simplificar no final, como você pode simplificar antes e multiplicar depois. Por exemplo, 3 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 24. Porque eu multipliquei aqui, 3 vezes 7, 4 vezes 6. Mas observem que 21 sobre 24 é uma fração que pode ser simplificada. Professor, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é torná-la irredutível. É reduzir essa fração em valores menores que sejam proporcionais ao valor que foi estabelecido inicialmente. Para simplificar uma fração, o processo é simples. Basta eu encontrar um valor que divida ao mesmo tempo o número que está em cima e o número que está embaixo. Então, como eu tenho aqui 21 em cima e 24 embaixo, é possível simplificar? Sim. Por quê? Porque tanto o 21 quanto o 24 são números que podem ser divididos por 3. Isso é simplificar. Detalhe, galera, nenhuma banca vai deixar como alternativa de resposta uma fração que seja possível de ser simplificada. É comum as bancas usarem sempre a fração na forma irredutível, que é aquela forma que não dá mais para ser simplificada. Então, se você tiver uma fração como resposta e essa fração não aparecer nas alternativas, é bem provável que ela possa ser simplificada. Só assim você vai encontrar qual é a alternativa correta. Então, 21 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 7. 24 dividido por 3 dá 8. Conclusão, 7 sobre 8 é o resultado dessa multiplicação. Beleza? Fiquem espertos que se precisar simplificar, tem que simplificar. Bom, vamos lá. E a divisão, professor? Como funciona a divisão de fração? Na divisão, gente, ela é uma multiplicação invertida. Então, eu não efetuo divisão de fração. Na verdade, eu efetuo uma multiplicação invertendo uma das duas frações. Tá? Então, a divisão obedece à seguinte regra. Por exemplo, 2 terços vezes 4 quintos. 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. Então, de acordo com a regra, ele diz assim, para dividir fração, você conserva a primeira, passa multiplicando, inverte a segunda. 4 quintos vai ficar 5 sobre 4. Aí multiplica. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Como dá para simplificar? Porque tanto 10 quanto 12 dá para dividir por 2. Então, eu vou ter como resposta 5 sobre 6. Pronto, está resolvido. Um outro exemplo. 3 sétimos vezes 2 sobre 9. 3 sobre 7 dividido por 2 sobre 9. Regra, conserva a primeira, 3 sobre 7, passa para a multiplicação, inverte a segunda, 9 sobre 2. Aí, multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 9, 27. 7 vezes 2, 14. 27 sobre 14. Nesse caso, não dá para simplificar, fica desse jeito. Beleza? Tranquilo? Então, a divisão, ela é uma multiplicação na qual eu tenho que inverter a segunda fração. Beleza? Bom, então vamos para a prática agora. Ingrid gastou 5/9 do que possuía comprando uma bolsa e do que sobrou gastou 1/3 com uma blusa. Sabendo que lhe restou R$200, o valor que Ingrid possuía no início era de... Observe, gente, que nós temos aqui um exercício
aonde fala que ela gastou uma parte do dinheiro que ela possuía e do que sobrou, ela comprou uma blusa e ainda restou para ela 200. Qual é o valor que ela tinha no início? Bom, esse tipo de exercício é um exercício que a forma que nós devemos usar para resolver seria de trás para frente. Olha só, essa pessoa usou 5 sobre 9. Então, restou, ela não usou tudo do que ela tinha. Do que ela tinha, ela dividiu em 9 partes, ela usou 5. Do que sobrou, ela gastou 1/3. 1/3 do que sobrou. E restou ainda R$200. Bom, como que eu descubro o valor que ela tinha no início? Da seguinte forma. Se ela usou 1/3 desse valor que sobrou, vamos dizer que sobrou X. Sobrou X. Se sobrou X, ela usou 1/3, restou quanto? Restou do que sobrou 2/3. Certo? Ela usou 1/3, sobrou 2/3. Então, 2/3 do que sobrou, que eu chamei de X. Então, 2/3 de X. Só que veja bem, gente. Esse sobrou quanto? Quanto que sobrou? Eu tenho de 9 partes, imagina assim, um chocolate em 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9. 9 pedaços. Dos 9 pedaços, usou 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos pedaços sobraram? Sobraram 4 sobre 9. Então, do que sobrou, do que ela tinha, vamos colocar assim, ó. Vamos representar diferente aqui, ó. Ela tinha X. Ela tinha X. Sobrou 4 sobre 9x. Porque ela usou 5 de 9. Então, sobrou 4 de 9. E aí, do que restou, o que restou? Restou 2/3 do que sobrou, que representa R$200, porque ela usou 1/3 do que sobrou, então restou 2/3 do que sobrou. O que sobrou? 4 sobre 9. Então, o que restou foi 2/3 vezes 4 sobre 9. Fazendo essa conta, nós vamos ter aqui 2 vezes 4, 8, 3 vezes 9, 27. Conclusão, do total que ela tinha, sobrou quanto? 8 sobre 27 do que ela tinha. Como o exercício disse que isso representa R$200, então eu tenho que 8 sobre 27x é igual a R$200. E ao 27 passa multiplicando e o 8 passa dividindo. Então, x vai ser igual a 200 vezes 27 dividido por 8. E aí, fazendo essa conta, multiplicando por 27 dividido por 8, nós vamos encontrar que x é igual a 675. Conclusão, como ela tinha x, então, resposta 675. É assim que eu resolvo, beleza? Vamos ver na banca algo parecido com isso que eu acabei de trabalhar com vocês aqui, ó. Olha só esse exercício da banca, ó. Câmara de Feira de Santana, Bahia. Banca IBFC 2018. Felipe recebeu seu salário e gastou, num primeiro momento, 3/5 para pagar a dívida. E do valor que sobrou, gastou a terça parte para a compra de um tablet. Ou seja, a terça parte ele pagou o tablet do que sobrou. Se após os dois gastos, Felipe ainda ficou com 616, então para o tablet, Felipe utilizou um valor em reais entre... Aí aqui as alternativas. Qual foi o valor que ele gastou? Está entre esses dois valores. Então, veja bem, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso saber quanto que ele gastou no tablet. O exercício fala assim, que do valor que sobrou, ele pagou uma dívida, né? Do valor que sobrou, gastou a terça parte com um tablet. Então, quanto que sobrou? Eu não sei quanto que sobrou. Mas eu posso dizer que sobrou X? Beleza, sobrou X. Tá? Desse valor, ele gastou o quê?
a terça parte com o tablet e ainda restou quanto? O que restou foi 616. Pensando em fração, se ele gastou 1/3, então restou quanto, gente? Restou 2/3. É sempre assim. O resto é o que falta no de cima para ser igual ao de baixo. Se ele usou 1/3, então sobrou 2/3. Então, da parte que restou, que eu chamei de x, ele gastou 1/3. Se ele gastou 1/3, então sobrou 2/3. Como ele falou que o valor em dinheiro é 616, eu posso concluir que 2/3 do que sobrou é igual a 616. E aí, fazendo a matemática aqui, 3 vezes 616 dividido por 2, eu vou ter aqui 928. Isso mesmo? 3 vezes 616 vai dar 1.848. Vamos fazer direito a conta aqui para ver quanto que vai dar. Ó, 3 vezes 616, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 3 vezes 6, 18. 1.848 dividido por 2, x igual a 924. Beleza. Tranquilo. Então, 924 é o que sobrou depois de pago a dívida. O exercício quer saber o quê? Quanto custou o tablet? E o tablet custou o quê? A metade desse valor aqui. É a terça parte desse valor. Então, aqui, ó, ele gastou 1/3 com o tablet. E aí você pega 924 divide por 3, vai dar 3 vezes 3, 9. Abaixo 2, não dá para dividir 0. Abaixo 4, vai dar 8. 3 vezes 8, 24, ou seja, R$308. Então, é um valor localizado entre 300 e 400. Pronto, está respondido. Outro exercício. Olha só. Banco IBFC. A fração reduzida que representa o total de mulheres pelo total de homens numa sala com 84 pessoas é representada por 3/4. Nessas condições, o total de homens na sala é. Matematicamente, como que eu faço a leitura disso? Ele falou a fração que representa mulheres, o total de mulheres pelo total de homens. Matematicamente, isso é representado um sobre o outro. Mulheres, vou chamar de M, dividido por homens, então mulheres sobre homens é a fração. A fração que representa isso é 3/4. Ou seja, em outras palavras, ele disse, se você pegar o total de mulheres e dividir pelo total de homens, vai dar 3/4. Como ele falou que o total de pessoas na sala é 84, ou seja, mulheres mais homens é igual a 84, nessas condições, qual é o total de homens? Aqui a gente usa uma regrinha de proporcionalidade. Como eu quero saber o número de homens, eu aplico a seguinte propriedade. Eu posso somar o de cima com o de baixo, ou seja, M mais H, e dividir por quem eu quiser, que pode ser mulher ou pode ser homem. Você escolhe, obviamente você vai escolher aquele que você quer encontrar. Como eu quero encontrar homem, então eu coloco o homem aqui embaixo. Desde que do outro lado eu faça a mesma coisa. Soma o de cima com o de baixo, igual eu fiz, ou seja, 3 mais 4. E divide, nesse caso, eu vou ter que dividir por 4. Por que por 4? Porque eu escolhi o H. Então, eu tenho que dividir por 4, que está embaixo. Se eu tivesse escolhido o M para ficar embaixo, eu teria que colocar o 3. Entendem isso? Beleza. M mais H vale 84. Então, eu tenho que 84 sobre H é igual a 7 sobre 4. Agora, é só multiplicar cruzado. Conclusão, eu vou ter aqui que H é igual a 84 vezes 4 dividido por 7. O 7 vai multiplicar o H, depois ele passa dividindo. Então, eu vou ter aqui que H é igual a 48. Resposta letra C. Pronto, está resolvido. Ok? Belezinha? Então, essa regrinha de proporcionalidade é muito interessante na hora de nós encontrarmos esse tipo de resposta. Treinem isso, galera, pode ser um assunto da prova. E aí, para a gente fechar,
a questão da porcentagem. Galera, a porcentagem é uma fração. É uma fração na qual o denominador dela é 100, certo? É sempre alguma coisa dividido por 100. Por isso que a gente fala porcentagem. Para encontrar uma porcentagem é muito simples, tá? Eu quero só chamar a atenção de vocês da forma pela qual a fração pode ser representada. Eu posso representar a fração através do símbolo, eu posso representar uma fração, uma porcentagem, de forma fracionária, ou eu posso representar uma porcentagem na forma decimal. Então, eu tenho 3 formas de representação: simbólica, fracionária e decimal, ok? Eu digo isso porque a banca pode explorar como alternativa qualquer uma das 3, ok? Bom, como que eu encontro a porcentagem de alguma coisa? É simples, gente. A porcentagem é algo bem direto. Para encontrar 45% de 2.600, basta você multiplicar 45 vezes 2.000 e dividir por 100. É assim, multiplica e divide por 100. Quanto que é 30% de 200? É 30 vezes 200 dividido por 100. Quanto que é 25% de 84? É 25 vezes 84 dividido por 100. Então, repito, para encontrar a porcentagem de qualquer valor, você pega o índice da porcentagem indicado, multiplica pelo valor de referência e divide por 100. Multiplica e divide por 100, só isso. Ó, então, aí sempre que der para simplificar, você simplifica. Aqui eu cortei o zero, ó. Pode fazer isso. 3% de 5.000, 3 vezes 5.000 dividido por 100. Ó, simplifiquei o zero, resposta 150. Beleza? Exemplo, olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação. IBFC 2017, Polícia Técnica. Uma determinada empresa vendeu 7.500 produtos no primeiro semestre, sendo que a tabela a seguir indica a representação decimal percentual em relação ao total mês a mês. Com base nesses dados, o número de produtos vendidos nos meses de maio e junho foi de... Observem que aqui, ó, a representação não foi na forma simbólica, mas na forma decimal. Então, aqui, ó, 0,10 representa 10%, 0,13 representa 13%, 0,15, 15%, 0,17, 17%, 0,20, 20% e 0,25, 25%. Para transformar de decimal para simbólico, é só multiplicar por 100, tá? 0,25 vezes 100, 25. Então, olha só, ele deu na forma decimal. E ele quer saber qual foi o total vendido nos meses de maio e junho. Então, vamos lá. No mês de maio foi vendido quantos? Como que eu descubro? No mês de maio, ó, a representação decimal da venda é de 20%, ou seja, 0,20. 0,20 de quem? Do total, que é 7.500. Então, 0,20 vezes 7.500, aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10, 14, 15, 1.500. 20%, 1.500. Aí, no mês de junho, vamos lá, junho. No mês de junho foi de 0,25. 0,25 vezes quem? 7.500 do total. Aí eu tenho a seguinte situação. 0,25 vezes 7.500, eu vou ter aqui 1.000, 2.000, né? No caso, 2.000. Vamos pegar aqui e fazer a continha, ó. 7.500 vezes 25. 0, 7, 5 vezes 5, 25. Vão 2, 35 com 2, 37. 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 14, 15. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 5, 7, 8, 1. Como é dividido por 100, 1.875. 1.875. Pronto, 25% de 7.500 é 1.875. Quanto que ele vendeu nos meses de maio e junho? É só somar. 5, 7, 13, vai 1, 3, 3.375. Resposta letra D. Pronto, descobri.
Então, viu como é simples? Ele nos deu a porcentagem na forma decimal, eu encontro o quanto foi vendido multiplicando. Professor, eu não teria que multiplicar a forma simbólica? Beleza. Se ele te desse em porcentagem com símbolo, você ia pegar 20 vezes 7.500 e dividir por 100. Ia dar a mesma resposta. Só que fazendo a multiplicação decimal, você já chega direto sem precisar dividir por 100. Fica a seu critério. Beleza? Entenderam a logística? Então, beleza. A resposta letra D. Cara, na dúvida, faça a conta, tá? Faça o cálculo aí. E outro exercício da banca IBFC, assinale a alternativa correta. Um comerciante concedeu desconto de 20% sobre o preço total de um produto. Porém, sobre o novo preço, concedeu outro desconto de 10%. Nessas condições, a taxa percentual de desconto concedida pelo comerciante sobre o preço total do produto foi de... Cara, ele deu 2 descontos. Ele deu um desconto de 20, depois ele deu um desconto de 10. E aí, professor, como que eu faço? E ele quer saber o desconto total. Isso aqui, na matemática, no estudo da porcentagem, é chamada de descontos sucessivos. Como que eu encontro uma taxa única que substitui uma série de descontos que foi sendo concedidos de forma consecutiva? O primeiro desconto foi de 20, depois o outro desconto sobre o novo valor foi de 10, e aí poderia ter 3, 4, 5 descontos, a regra é a mesma. Então, a taxa única que substitui todas as taxas, tá? Ela é calculada assim: 1 menos a taxa de desconto do primeiro desconto, vezes 1 menos a taxa do segundo desconto, aí vezes a taxa do terceiro, do quarto, do quinto, quantos descontos tiver. No caso aqui nós só tivemos 2, né? Só que aqui na hora de colocarmos, observem que eu coloquei 1. Aí, sendo 1, eu tenho que transformar essa taxa para taxa unitária. Se você quer trabalhar com a taxa do jeito que ela está aqui, você vai trabalhar com 100. Aí vai ficar 100 menos a primeira taxa, 100 menos a segunda taxa, ok? Aí, beleza, você pode trabalhar com 100, aí ela fica do jeito que ela está aqui, ou você transforma ela para decimal. Aí ficaria 1 e transforma 20 para 0,2 e 10 para 0,1. Então, aqui ficaria assim, ó, 100 menos 20, e aqui ficaria 100 menos 10. 100 menos 20, gente, é 80. 100 menos 10 é 90. E 80 vezes 90 vai dar 720. Lembrando, cara, 720 não, 7.200. Lembrando que esse valor aqui está em taxa de porcentagem, tá? Então, ou seja, isso aqui, numa escala de 0 a 100, representaria 72%, tá? Passando ele para porcentagem, 72%. Isso quer dizer que ele está pagando só 72% do valor original, porque ele teve desconto. Mas a pergunta é o seguinte: qual foi o percentual de desconto concedido? Bom, a mercadoria é 100%. Se ele pagou só 72%, é porque ele teve 28% de desconto. Tranquilo? E aí a resposta, letra C, que é 28% de desconto. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Quero reforçar para vocês que quando eu tenho vários descontos, eu posso calcular uma única taxa dessa forma. Ou você trabalha com 100 ou você trabalha com 1. Se você fosse trabalhar com 1, ia ficar assim, ó. 1 menos 0,2, porque 20% é 0,2, e depois 1 menos 0,1, porque 10% é 0,1. Aqui vai dar 0,9, aqui vai dar, aqui dá 0,8, e aqui dá 0,9. Multiplica um pelo outro, você vai saber qual é o valor que ele pagou. Como ele quer saber o desconto, é o que falta para 100. Tranquilo? Fica a seu critério. De um jeito ou de outro, a resposta vai ser a mesma. Gente, isso vale tanto para desconto quanto para aumento. Ele poderia falar que um produto sofreu um aumento de 20 e um aumento de 10. Aí, ao invés de ser 1 menos, seria 1 mais.
você só soma ao invés de subtrair, você acha a taxa de aumento que substitui todas aquelas concedidas. Beleza? E assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, esse assunto, ele, como vocês repararam, os exercícios, tem uns que são mais simples, outros mais complexos. Então, exige foco, dedicação e estudo. Recomendo você assistir a aula mais vezes, inclusive até ir lá no site e assistir a aula mais completa sobre cada um desses assuntos em separado. Beleza? Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima.